Glória a Deus. Eu gostaria que você idealizasse comigo, ou pelo menos nós não temos muita noção do que é ter um rei. Porque nós somos um país totalmente democrático, mas nós já assistimos em filme. Quando o rei, ele chega, o que acontece com os seus súditos? Olha para o rei com reverência. Eu queria que você mentalizasse isso. Com certeza você já viu isso em algum filme. Aquele rei é um soberano daquela terra e ele é reverenciado. Eu gostaria que a gente cantasse esse coro novamente, mas que você, com os seus olhos fechados, você pudesse imaginar. Não é César, não é um rei romano, mas é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E que declaração que nós estamos fazendo através dessa música. Realmente você pudesse internalizar isso. Tu és digno de tudo. E que nós possamos sim nos prostrarmos, realmente termos uma atitude de reverência. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e nós pregássemos esse coro realmente reconhecendo, é o Rei Todo-Poderoso. Ele está aqui, com seus olhos fechados. Os santos e os anjos Santo é o teu nome, Pai. se prostram Nós nos prostramos, Pai. aos pés. Nós nos prostramos. Os anciãos Santo, Santo. rendem suas coroas ao Cordeiro e A Ele cantam. tu És digno de tudo. Xamababalamaralalalalalalas. Tu és digno de tudo. Santo, santo é o teu nome. pois tudo Vem de ti e tudo é para ti. tua é a glória. Pai, nós reconhecemos que tudo vem de ti. Se estamos aqui, se estamos vivos, é porque o Senhor tem nos dado vida. Se estamos em família, é porque o Senhor tem permitido estarmos em família. Se estamos aqui na tua casa, Senhor amado, é porque o Senhor nos trouxe aqui para ministrar os nossos corações. Tudo vem de ti, Senhor. A nossa vida, o oxigênio, o nosso dinheiro, a nossa casa, ó Deus, a nossa salvação, tudo vem de ti. Por isso, Pai, nós nos submetemos, nós nos reverenciamos, ó Deus, nós realmente declaramos sobre ti, ó Deus, a nossa dependência. E queremos sim, Espírito Santo, que o Senhor esteja ministrando os nossos corações e que tudo esteja debaixo da tua presença. Sê com os meus lábios, sê com a minha mente, que o abrir da minha boca, o Senhor possa estar ministrando cada palavra, Senhor. É o que eu te peço. Fala conosco, dá-nos ouvidos sensíveis, pois queremos ouvir a tua voz. Amém. Pode se assentar, queridos. O tema desta manhã que nós vamos estar conversando é sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor que nos leva realmente a servi-lo. A Fernanda ou o pessoal do louvor não sabia do tema, mas tem tudo a ver com essa música. Esta consciência realmente que tudo vem do Senhor. Tudo vem dele. E eu queria ler com vocês aqui um texto em Hebreus capítulo 12, verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim,
adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui ele está falando que nós recebemos um reino inabalável. Quando eu e você tivemos o privilégio de aceitarmos Jesus na nossa vida, quando eu e você tivemos o privilégio de sermos confrontados com a palavra de Deus dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós somos então impactados com o Evangelho, e Deus na sua infinita graça nos convenceu, e nós pela misericórdia dEle, nós nos submetemos, nós aceitamos Jesus, que é uma linguagem que nós falamos em nosso meio, da necessidade que nós temos de aceitar Jesus, e naquele exato momento que aceitamos Jesus, a Bíblia é muito clara em dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, ele nasce de novo. Então nós começamos a fazer parte de uma natureza divina, de uma nova vida em Cristo, e então agora nós estamos caminhando, desenvolvendo a nossa salvação. Nós estamos, crescendo diariamente no nosso relacionamento com Deus. E às vezes nós, por estarmos tão impactados, se você lembrar, o dia que você aceitou Jesus, quando você teve uma experiência pessoal com Ele, você viu a mudança que ocorreu. Não precisou ninguém falar: não pode, não faça isso, não faça aquilo. Ninguém apresentou uma listinha de não pode para você, porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E esse mesmo Espírito veio fazer morada em nós, e agora então nós temos a liberdade de dizer: Abba, Pai. Agora nós temos Deus como nosso Pai. Agora nós estamos desenvolvendo este relacionamento. E você sabe muito bem o impacto que isso trouxe na sua vida. Você mentia, já não mente mais. Você era uma pessoa sobrecarregada de atitudes, de pensamentos, de reações que você tinha. E você então entrou naquele exato momento. A Bíblia diz que nós, sendo pois justificados pela fé, Romanos 6 diz isso. 6 ou 5, agora me fugiu, não anotei ali. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus. Então naquele exato momento nós somos o quê? Salvos. A Bíblia é muito clara a dizer: nós somos justificados de todo o nosso passado. E aí então entramos na segunda fase da vida cristã, que é a santificação. E a santificação é o segundo passo, aonde nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Nós vamos desenvolvendo então a nossa vida cristã. E santificação implica o quê? Você realmente tomar uma atitude de não aceitar pensamentos, sentimentos, atitudes que não condiz com a palavra. E aí nós temos sim falado nesses dias, temos conversado nesses dias, e encerramos domingo passado com aquele texto de Jó, que nós precisamos consagrar a Deus as nossas mãos, o nosso coração. Precisamos, tirar de nós aquilo que não procede de Deus, para que possamos então levantar os nossos olhos diante dele sem vergonha, sem constrangimento, sem nenhum sentimento de inquietude ao estar na presença de Deus. Mas muitas vezes, nesse caminhar com Deus, nesse relacionamento com Deus, nós vamos nos acostumando
nós vamos se acostumando com o nosso contato com Deus e permitimos então que a rotina comece a tomar conta de nós e nós começamos a perder a essência. Começamos a fragilizar as nossas convicções. Começamos a achar então que estamos acima do bem e do mal. Achamos que pelo fato de sermos filhos, não temos que nos preocupar com nada. Por quê? E até justificamos. Eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça. E é verdade, a Bíblia é muito clara em dizer que não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas é interessante que quando eu começo a usar este versículo como justificativa do meu pecado, quando eu começo a usar esse pensamento para dizer, não, a carne é fraca. Não, está vendo, eu não consigo. Não, olha, não é bem assim. Aí você vai lá para Romanos 6:1. Permaneceremos no pecado. Permaneceremos fazendo coisas que envergonham o Evangelho. Permaneceremos tendo atitude, palavras, reações que não condiz com aquilo que Deus é. Ele faz a pergunta. Para que então permaneceremos no pecado, para que a graça de Deus seja abundante na minha vida? De jeito nenhum, de forma alguma. Não tem desculpa para continuarmos alimentando sentimentos que não condiz. É simples e eu tenho focado bastante nisso. Não dá para você estar, alimentando no seu coração a mágoa. Não dá para você, porque mágoa, o que é uma mágoa? É quando você foi ferido, machucado e você não perdoa. E aí você nega aquilo que você aprendeu na oração do Pai Nosso quando criança. Perdoa as minhas dívidas. Perdoa os meus pecados. Assim como tenho perdoado os meus devedores ou quem me ofendeu. Não dá mais para cristão que já vive, que teve esse impacto, foi realmente impactado, e eu creio sim que o Espírito Santo tocou em nossas vidas. Não dá mais para justificarmos. Não, Carlos, eu já perdoei, mas eu tenho um sentimento. Eu já perdoei, mas... Então aqui nós observamos de que Deus está nos chamando para uma vida um pouco mais acima. Não dá mais para que pessoas estejam na igreja e continuem justificando. Ah, sabe por que eu caio na pornografia? Porque, Carlos, meu casamento não está tão legal. Não dá para que você continue alimentando. Sabe o que é? Eu não consigo deixar de mentir, porque o meu negócio eu tenho que dobrar os meus clientes, então eu tenho que mentir, contar uma história. Não dá. Não dá. Então aqui o texto fala para nós que nós recebemos esse reino inabalável. E nós temos que ter aqui, vamos lá para Filipenses 2:12 diz: assim como, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas a minha presença, porém, muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Coloque em desenvolvimento a salvação de vocês. Continue crescendo no seu relacionamento com Deus, com temor. E faz mais ainda,
e com tremor. Pois Deus é quem efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então nós precisamos, assumir responsabilidade nesta geração. Nós precisamos, como igreja, realmente falar: Deus, é para valer. Deus, eu quero ser cristão não meia boca. Eu não quero ser cristão baseado no meu ponto de vista. Eu não quero ser cristão no que eu acho. Eu quero ser cristão condizente da tua palavra. E eu quero desenvolver a minha salvação com temor. Com temor e tremor. E o texto que nós lemos de Hebreus, ele fala: assim nós recebemos um reino inabalável, sejam, lá voltando em 12:28, sejamos agradecidos. Para onde eu e você estávamos indo antes de Jesus? Qual era a posição? Qual era a vida que nós tínhamos antes de Jesus? O salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados. O que nós merecíamos era o salário do nosso erro, da nossa desobediência, do distanciamento de Deus. Nós estávamos plenamente condenados para o inferno. Palavra que está fora de moda. Mas a palavra não mudou. A palavra continua sendo palavra. O inferno espera sim aqueles que rejeitaram. Pois quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Os que crerem, lá em Marcos 16, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então nós precisamos voltar para esses princípios inabaláveis. Nós precisamos ser agradecidos a Deus, se somos salvos, se temos convicção de salvação, não é por merecimento, é pelo que Cristo fez lá na cruz. Você tem sido grato a Deus pela sua salvação? Você tem sido agradecido por tudo que você tem passado? Você tem sim, como diz lá também Tessalonicenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, em tudo dai graça, diz a palavra. Você tem sido agradecido pela luta que você tem passado? Você tem sido agradecido pelas dificuldades, pelas adversidades, e você tem se esquecido de João 16, que Jesus disse assim: olha, eu tenho dito isto para que vocês tenham paz. No mundo passareis por aflições. No mundo teremos tribulações. No mundo teremos adversidade. No mundo teremos dificuldade. E ele vírgula, mas tem de bom ânimo. Ou nós, quando estamos passando por uma prova, alimentamos pensamento como esse: Senhor, aonde foi que eu errei? Por que está acontecendo isso comigo? Deus, a minha oração não passa do teto, Senhor. Aonde foi que eu errei? Olha, Senhor, o que estão fazendo comigo? No mundo, há aflições, é injustiça. Aflições são traições. Aflições são situações fora do nosso controle. Aflições são situações onde, sabe, tudo contrário ao que nós esperávamos. Mas Deus está observando. Sede agradecido. Será que temos consciência de que todas as coisas, quando eu estou conectado em Deus, quando eu tenho compreensão de que Deus está comigo, quer no vale da sombra da morte, quer no monte da transfiguração, Deus está comigo.
Será que eu tenho consciência de que Deus continua sendo? Salmo 46, Deus continua sendo, independente do que me aconteça, Deus continua sendo. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas se movam, ainda que as situações, e leia depois na sua casa, ainda que aconteçam as coisas que sejam além, não temerei mal algum. Então, amados, nós somos chamados para sermos agradecidos. Você tem agradecido a Deus? Ah, Carlos, mas o meu problema é que eu estou colhendo o fruto do meu pecado. É verdade. Muitas vezes estamos colhendo o fruto do que plantamos. Mas mesmo quando estamos colhendo o fruto da nossa desobediência, do nosso pecado, nesse exato momento Deus quer se manifestar. Pois a Bíblia diz: o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Até quando você vai continuar alimentando a culpa da sua desobediência, do seu erro, do seu plantio errado? Volta-te para Deus, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ele tem poder para perdoar você do erro, Ele tem poder para te fortalecer, para que você tenha força suficiente, humildade suficiente, para reconhecer que você errou diante de Deus, que você errou diante das pessoas, e Ele vai restaurar, porque se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, até mesmo em uma situação que eu pequei, eu tenho que ter a visão correta de Deus, de que Ele é misericórdia, e se eu me arrependo, se eu tenho a atitude correta, Ele me perdoa. Seja agradecido. Você tem agradecido pelo salário que você tem? Ou todas as vezes que você recebe o seu salário, você diz: não vai dar para nada, salário de miséria. Você tem agradecido a Deus pelo emprego que você tem? Você tem agradecido a Deus pela empresa que você tem? Você tem sido grato pelos seus colaboradores que você tem? Você tem sido grato pela esposa, pelo marido que você tem? Você tem sido grato pelo lar que você tem, pelo colchão que você tem? Você tem sido grato porque você mora numa casa onde a água não chega quando vem chuva? Você tem sido grato por ver a tempestade, como ontem eu olhei pela janela, aqueles granitos, aquelas pedrinhas caindo, e aquele vento todo, e falar: pô Deus, obrigado, porque eu moro numa casa de proteção. E aí nessa hora eu me lembro, falo: Deus, tem misericórdia daqueles que estão num barraco. Você tem sido grato pela igreja que você participa? Você tem sido grato porque Deus, se Deus chamou, né? Se Deus te chamou aqui, você tem feito a sua parte? Você tem sido grato pelo irmão que senta do seu lado? Você tem sido grato, você tem tido uma atitude de realmente cristã lá no seu trabalho, com aquela zeladora que mantém a sua sala limpa, ou você olha com desdém? Você tem sido grato por aquele zelador que limpa a nossa sujeira lá no banheiro? Você tem sido grato pelos coletores de lixo que passam toda manhã na sua casa? Ou você não? Você sabe com quem está falando? Dá licença. Você tem sido grato? Desenvolver a salvação, então, é algo muito mais além de vir no culto do domingo. É muito mais além do que estar: eu sou isto, eu sou aquilo. Então aqui está dizendo: sede agradecidos. Você já agradeceu a Deus porque você não vai para o inferno?
Ou você está todo cheio de si, se achando? Fique tranquilo. Vou repetir. Essa vai ficar moda agora aqui. Fique tranquilo. Vou repetir de novo. Fique tranquilo. Eu vou colher o que eu tenho plantado. Mas fique tranquilo. Ai, é verdade, você vai ver. Fique tranquilo. Eu vou colher o que eu estou plantando. Mas você também vai. E com Deus não se brinca. É chocante, Gálatas. De Deus não se zomba. Tudo que eu planto, você também. Tudo que eu planto, eu vou colher. Muitas vezes você está tendo o casamento que você tem tido, porque você está colhendo fruto. Você deixou de ser marido, de ser homem, e virou um estrupício. Dá uma risadinha, por favor, colabora comigo. Deu uma cotovelada agora. Está vendo? É para você essa palavra. Você deixou de ser esposa. E só está fazendo jogo, negociando, cobrando, só cobra. Está vendo? Você sempre faz isso. De novo, você não tem jeito mesmo, é sempre assim. Você está tendo um marido que você merece. Vou falar mais forte. Você está tendo um marido que você merece. Meu marido não é romântico. Te pergunto, você é uma dama? Ai. 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 Sei, isso não vai votar domingo, não tem problema. Eu fiz a minha parte. Então, nós precisamos mudar a nossa linguagem. Nós precisamos, sabe, abençoar mais as pessoas. Você precisa abrir a sua boca para abençoar o seu patrão. Você tem que abrir a boca para abençoar os seus colaboradores. Você precisa abrir a boca para abençoar quem está do seu lado. Não tem jeito. Abre a boca para abençoar os seus pastores, por favor. Também tem um detalhe. Abre a tua boca para maldizer. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Você vai colher o fruto. Fique tranquilo. Abra a tua boca para abençoar. Porque você vai ter, nós teremos o que estamos plantando. E Deus tem inquietado nós como igreja. E eu creio, irmãos, eu creio. Deus está movendo. Como lá em Gênesis, o Espírito Santo está pairando. Está pairando, estava pairando. E disse Deus: haja luz. Lá na vigília, sexta-feira, teve lá uma palavra muito interessante. Afie as suas ferramentas. Afie as suas ferramentas, porque está vindo uma grande colheita. Pastores, a palavra foi desse jeito. Pastores, afiem as suas ferramentas. Povo, filhos, afiem, porque está vindo uma grande colheita nesta igreja. Então, seja agradecido. Meu irmão, nós somos chamados para a vida sobrenatural. Nós somos chamados para uma vida plena. Nós somos chamados para a prosperidade genuína. Tem gente ainda de beiço virado contra o dízimo. Mas o pastor fulano de tal, aquele outro, na internet, porque net. Fique tranquilo. Aqui, agora é forte também. Aqui, nesta comunidade, nós pregamos o dízimo, porque cremos que é o mínimo que podemos dar para Deus. Porque generosidade tem que dar mais do que 10%. Ser generoso é você realmente ter um coração desprovido. Na verdade, Deus não quer 10. Tudo vem dele.
É da lei, não é da lei. Deus tem nos dado esse entendimento que tudo é dele, tudo vem dele, e é o mínimo que eu posso dar. Tem gente que paga uma TV a cabo mais do que 10% do que ganha, e critica a igreja que prega o dízimo e oferta e ser generoso. Gasta, não sou contra, eu tenho a minha também, tá? Não curto muito, mas tenho. E critica porque, olha, como que eu vou dar? Eu quero chegar o dia de dar 50 mil de dízimo mensal. Quem quer estar comigo? É lógico, exagerei. Mas que tal você pensar, Senhor, eu quero daqui a alguns anos dar o meu dízimo de 10. Quero dar R$1.000, 1.500 de dízimo, 2.000 de dízimo, porque o Senhor é o doador. Tem pessoas que eu tenho conversado aqui que têm testemunhado coisas tremendas. Um deles está me vindo aqui, ele sabe que eu estou falando dele, no dia certo ele vai dar o testemunho. Um amigo, ele tem tomado café algumas vezes. Pastor, não é que veio um salário a mais? Pastor, não é que veio o 14º? Mas essa pessoa sabe que tudo vem de Deus e tudo é para Ele, tudo para Ele. Quantas pessoas maravilhosas que nós temos aqui que têm honrado a Deus. Meu amado, e nem estou falando aqui isso porque a igreja está apertada. Não, Deus tem sido supridor. Se você não planta, colha. Você tem sido agradecido pela igreja que você faz parte? Se não, vai procurar outra. Ele está falando para mim, estou falando para todos. Em que se você não mudar o seu coração, igreja alguma trará vida e vida com abundância para você. Igreja alguma será perfeita. Sabe por que não é perfeita? Porque essa igreja tem um membro que você olha todo dia no espelho. E essa pessoa que você olha todo dia no espelho tem um olhar carregado de negatividade, em vez de ser agradecido. E aí a terceira coisa, Carlos, se tem pego no pé esses dias, é verdade, está fazendo para mim. E olha o que diz na sequência, que nós temos que ser agradecidos e temos que adorá-lo. Olha lá. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, pode ficar tranquilo, irmãos, contra a igreja do Deus vivo, nem a porta do inferno prevalecerá contra ela. Esse é o reino inabalável. E esse reino inabalável, a comunidade cristã faz parte, mas não é o reino. Ela é só uma partícula. Ela é só uma célula pequena desse reino inabalável. Esse reino inabalável é aquela igreja que a Alessandra falou aqui no domingo passado, num país onde ninguém, na estatística diz, não tem cristão. E ela vai lá e se reúne com, se eu não me engano, 100 pastores de uma igreja subterrânea. É esse reino inabalável que eu faço parte. Lá no céu eu não vou chegar com a minha carteirinha de Deus presente. Lógico que Deus vai estar presente lá, né? Amém? Ué? O céu sem Deus presente não existe, é só uma piadinha. Então, você vai chegar lá, eu fui coberto, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Continuando. Assim, depois de você ser agradecido, depois de você ter uma atitude correta, de você ter um coração em conexão com Ele, ter submissão à palavra, assim, adoremos a Deus de modo aceitável. Às vezes nós achamos
que a adoração é aquela música não entendo nada, tá? Em tom menor, porque mexe com a gente. Dizem, quem entende, quando a música é em tom menor, ela faz uma conexão com as nossas emoções numa frequência diferente. Adoração não é música em tom menor, nem em tom maior, em ré, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Adoração é aquilo que Jesus disse. O Senhor busca adoradores que o adore em espírito e em verdade. Não é uma harmonia, uma passagem no baixo legal, tum, tum, tum. Não é uma na guitarra. Tudo isso pode fazer parte. Tudo isso pode fazer parte de uma voz. Oh! O Senhor busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você, eu, somos responsáveis pela nossa própria vida. E aqui continua. E assim adoremos ao Senhor de modo aceitável. Lembra que já falei aqui? Não dá. Não dá. Eu estou aqui na guitarra, o baixo erra. Eu fico bravo, indignado, revoltado porque o baixista errou a passagem. Não dá. Você não erra a sua? Meu amado, eu sei que há esse silêncio todo, eu estou tranquilo. Deus tem me inquietado, mas eu creio. Já há uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus vai trazer uma grande chuva de renovação na nossa igreja. Deus não nos deu esses 2 salões por acaso. Que é os 2 salões aqui, a partir desse ano, no dia 16 de março, nós vamos inaugurar esse espaço de eventos. Ainda a igreja não vai subir agora, mas daqui até o final do ano, a gente vai subir, porque no culto de manhã vai ter 1.000 pessoas, no culto da noite 1.500 pessoas, e o reino será implantado. Lá é o dobro disso. Depois a gente vai abrir para vocês conhecerem. Então, amados, Deus está nos chamando. Porque tudo é dele. Tudo é para ele. Agora, Deus está buscando os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é quem tem um coração limpo. Porque quem vai subir ao reino? Aquele que tem coração limpo. Mãos limpas, e como nós lemos Jó. É tão empolgante que eu falo tanto, mas eu vou correr aqui. Provérbios 18:13, e eu encerro daqui 1 hora. Temer ao Senhor, Romanos 8, está aí na Bíblia. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. O mau comportamento. Ai, Jesus. Põe lá para mim, por favor. Provérbios 8:13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento, o falar perverso. Olha que silêncio. Vamos embora. O que é temer ao Senhor? Odiar o mal. O que é temer? E aí diz o Senhor, fala, eu odeio o Senhor. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento,
o falar perverso. Amo, Deus falando para mim e para você, amo os que me amam. E quem me procura, encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade, justiça duradoura. Ouçam-me, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Quais são as instruções que Deus está nos dando hoje? E vamos lá em Provérbios. Continuando em Provérbios. Deixa eu achar aqui que é interessante também. Não, é de Salmo 37. Temam, 34, 9, desculpa. Salmo 34, 9. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Venham, meus filhos, ouçam-me e lhe ensinarei o temor do Senhor. Está aqui a convocação. Vou ler de novo. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Venham, meus filhos, ouçam-me, e lhe ensinarei o temor do Senhor. Aí você vai ler embaixo, um pouco mais abaixo, lá no 12 diz: quem de vocês quer amar a vida e deseja dias felizes? Vou fazer a pergunta. Quem de vocês que estão aqui nesta manhã, que desejam amar a vida e desejam dias felizes? Se preparem, vamos fazer uma fila aqui, outra ali, e eu vou dar o Espírito Santo. Atchim! E seus problemas serão todos resolvidos. Ou então o sopro santo. Não transfira para o outro aquilo que é sua responsabilidade. Quem de vocês quer amar a vida e desejar dias felizes? Verso 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 14. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra, ai Deus, os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamarão ao Senhor, e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo, olha que lindo, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todos. Se isto não for evangelho, se tudo o que falei é a opinião de um pregador, é um ponto de vista de um pregador, então o reino não existe. Mas se o que eu estou falando está em conexão com o que Deus está querendo, Deus está falando conosco. Deus está chamando um povo verdadeiro,
adoradores. Feche seus olhos. A Bíblia é muito clara em dizer: nós temos todo o direito e o dever de julgar todas as profecias, mas Deus não nos deu o direito de julgar a motivação do nosso irmão e nem do profeta. Deus está chamando esta igreja para um novo tempo. Deus está chamando um exército de valentes. Você não aceitou o Evangelho para ser religioso. Você aceitou o Evangelho para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus te chamou, Deus te convocou, Deus enviou Jesus para fazer de mim e de você luz do mundo e sal da terra. Quem tem ouvido, ouça. Agora a decisão vai ser sua. Você quer fazer parte deste exército? Você quer realmente dizer: Senhor, eu sou limitado, eu tenho dificuldade, mas eu não quero ficar de fora do que o Senhor vai fazer ainda nesta geração. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor vai fazer, porque esse mover não está só aqui não, viu, irmãos? Esse mover está sendo semeado pelo mundo todo. Mas você quer fazer parte do que Deus está fazendo. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei. E abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse versículo a gente usa para salvação, no contexto de salvação, mas esse versículo foi para a igreja. E hoje ele está batendo a porta do seu coração. E ele está te convidando. Você quer uma vida cristã mais abundante? Você quer ser luz no seu casamento? Você quer ser luz no seu trabalho? Você quer ser luz e sal na igreja onde você está participando? Você quer realmente não enterrar seu talento? Ele está te convidando. Ele abre a porta. Ele vai entrar e vai trazer o alimento que você precisa para que você cumpra a boa, perfeita e agradável vontade. Se você assim deseja, se coloque em pé e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero. Eu vou fazer parte. Eu vou fazer parte desse mover. Realmente eu quero ser agradecido. Eu quero ser realmente uma pessoa que tenha visão no reino. Eu quero ter uma visão clara de quem o Senhor é na minha vida. Eu quero ter os meus lábios condizente com aquilo que eu creio. Eu quero ter um coração puro. Eu quero que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração esteja em harmonia com a tua palavra. Então comece a falar com Deus agora. Você vai falar: Deus, conta comigo. Me perdoa das minhas limitações. Me perdoa porque eu não sou tão agradecido como deveria. Mas a partir de hoje, Senhor, me dá graça, me reveste de força. Vem, Espírito Santo, e me capacita a vencer as minhas fragilidades. Comece a falar com Deus agora e diga: Pai, eu quero, eu vou fazer parte. Eu vou escrever uma nova história. Eu vou continuar fazendo a tua obra, mas com muito mais plenitude, com muito mais disposição, muito mais com um coração limpo. Eu quero adorar o Senhor em espírito e em verdade. É você que decide, é você que fala, é Ele que te chama. Você não está falando um sim para o Carlos, para o João, para o José. Você está abrindo o coração para o seu Deus, o seu Pai, o Todo-Poderoso. E Ele diz: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Comece a receber agora o toque sobrenatural do Espírito que te toca agora. Receba, receba, abre a tua boca e deixa Deus te tocar agora. Ele está aqui
aqui para selar essa entrega, Ele está aqui para realmente selar esse momento seu com Ele, é o seu encontro com Ele, é você que vai orar como salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não retire de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Vai falando com Deus, vai falando com Deus. Ó Espírito Santo, traz esta unção que quebra o jugo, traz esta unção, Senhor amado, que transforma os nossos corações. Assim, ó Deus, quando o teu Espírito é derramado, ó Deus, a cura, a restauração, a graça, a poder. Então, ó Deus, começa a mover, Senhor, sobre os corações agora. Aquele que chegou aqui, Senhor amado, ferido, machucado, que haja esse bálsamo restaurador. Ó Deus, que haja realmente cura. Ó Deus, é o teu Espírito que convence, ó Deus, o homem do pecado, da justiça, do juízo. Assume o comando, Senhor, das nossas vidas. Assume o comando dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Nós consagramos, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti como sacrifício vivo, ó Deus, santo e agradável. Por isso, Pai, levanta, ó Deus, os casamentos saudáveis, levanta famílias saudáveis, levanta jovens cheios do teu Espírito, adolescentes, criança, levanta os ministérios transbordantes de uma vida reta, de uma vida de atitude. As palavras sejam agradáveis, ó Deus, toda a maldade seja banida e esse processo de santificação seja intensificado, Senhor, sobre a tua igreja. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti. Ó Espírito Santo, eu quero, Pai, eu quero mais de Ti. Eu quero viver ainda os melhores anos da minha vida, no tempo que aqui estiver, Senhor. Eu quero cumprir o Teu propósito. Cria em mim, ó Deus, um coração quebrantado, um coração sensível, Senhor. Eu quero realmente ter atitude que Te glorifica. Ó Espírito Santo, levanta, Senhor, visita-nos, ó Deus, lá no nosso quarto, ó Deus, visita-nos no carro, visita-nos, ó Deus, no dia a dia, e que nós intensifiquemos esta intimidade contigo. É o que nós Te pedimos, Senhor. Ore assim comigo, por favor. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor tem promessas para a minha vida, e o Senhor está me chamando para esse novo tempo, e eu quero, Senhor, fazer parte da obra do Senhor nesta geração. Eis-me aqui, Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Tira de mim, Senhor, aquilo que não Te agrada, e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis. Levanta-nos, ó Deus, nesta geração, para sermos luz e sal da terra. Ensina-nos a termos um coração quebrantado, humilde. Eu quero ser verdadeiro adorador, que Te adora em espírito e em verdade. Amém. Vire para essa pessoa e diga assim: olha, que bom que você está fazendo parte deste grande exército. E dá um abraço nele. E pode se assentar. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Amados, o Espírito Santo habita em você. E você tem sensibilidade para discernir o que Ele está falando nesses últimos dias. Você tem o Espírito Santo que testifica no nosso coração. Eu creio, eu vou presenciar, eu vou viver os melhores anos da minha vida. O meu tempo cabe a Deus. Posso dizer que se hoje eu partir, eu parto feliz, porque tenho combatido esse bom combate, mas não estou satisfeito. Sou grato, mas não estou satisfeito, porque aquilo que o meu olho nunca viu, aquilo que o meu ouvido jamais ouviu, o que eu jamais imaginei, Deus tem reservado para mim e para você.
Vamos impactar esta geração.